a outra margem, porque quando Jesus a outra margem, pode ter certeza de uma coisa, que quando Deus fala, acontece. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vê claramente que Jesus ele fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: passemos a outra margem. E a gente vê que todos eles, deixando a multidão ali, levaram Jesus no barco, assim como Jesus estava. E todos nós sabemos, quando lemos o texto, que em meio a essa caminhada, em meio a esse trajeto do mar, se levantou uma tempestade, se levantou o vento contra o barco dos discípulos. E a gente sabe que Jesus estava dentro do barco, mas o fato de Jesus estar dentro do barco não evitou de os discípulos enfrentarem uma grande tempestade. Sabe por quê? Porque Deus ele nos faz promessas, mas para Ele cumprir as promessas em nossas vidas, primeiro Ele vai nos preparar para que a gente viva as promessas dEle. E quando Deus ele quer nos preparar, Ele nos permite passar por diversas situações. Quando Deus quer nos preparar, Ele nos permite passar por tempestades, por muitos desertos em nossas vidas. Mas quando Deus permite, não é para que a gente venha morrer no meio do deserto, não é para que a gente venha morrer no meio do vale, mas é para que no meio do vale a gente seja preparado para viver a promessa de Deus. Porque Jesus disse: passemos a outra margem, mas Jesus não disse: no meio do caminho vai ter tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus ele revela a promessa, mas ele não fala o que a gente vai enfrentar. Sabe por quê? Porque se Jesus disser: olha, você vai viver promessa, mas primeiro você vai passar por isso e aquilo, nenhum de nós ia querer enfrentar o que a gente vai passar. Sabe por quê, irmão? Porque a gente é carne. Aí Jesus diz: passemos a outra margem, mas no meio do caminho teve a tempestade. Jesus está dizendo: eu tenho promessa na sua vida, mas antes de eu cumprir a promessa, primeiro eu vou te permitir passar pelo deserto. Porque é no meio do deserto que a gente se aproxima de Deus. É no meio do deserto que Jesus prova a nossa fé. Porque não tem como a gente ser aprovado sem antes ser provado. É por isso que Jesus permite as tempestades. Mas fica tranquilo, porque Ele permite a tempestade, mas Ele está dentro do barco para dizer: acalma-te, aquieta-te. Oh glória! Jesus te permite passar pelo deserto, mas Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo: você pode passar pelo pior momento da sua vida, mas eu vou ser com você. Ainda que você pense que eu esteja longe, ainda que você pense que a minha presença não seja com você, eu estou contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque a tempestade estava se levantando contra o barco, mas Jesus estava dormindo. Isso para mostrar que muitas das vezes Deus ele fica em silêncio. Mas não é que Deus não esteja trabalhando, é que Deus ele está provando a nossa fé. Sabe por que muitas das vezes Deus fica em silêncio em nossas vidas? Porque Ele vai ver e vai dizer: eu quero ver a quem Ele vai clamar. Porque existem pessoas que dizem: eu sou crente, eu sou cristão fiel, mas quando se levanta uma luta, já está clamando a outros deuses. Mas como foi lido nessa noite, o crente verdadeiro que é fiel, quando a luta se levanta, ele não vai clamar a Baal, ele não vai clamar a outros deuses. Ele entende o que está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É a Deus que nós devemos clamar, irmãos. Por isso que os discípulos disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles clamaram a Jesus. Daí Jesus se levanta, e Jesus olha para a tempestade, olha para o vento e diz: aquieta-te, cala-te. Sabe por quê? Porque Jesus tem o controle sobre tudo e sobre todos. Deus tem o controle da tua vida, e Ele também tem o controle da tempestade que tem se levantado contra a tua vida. Então, se hoje você tem enfrentado o deserto, meu irmão, quero te dizer: clama a Deus.
porque Ele vai te ouvir e Ele vai dizer: tempestade, aquieta-te, vento, cala-te. Deus, Ele vai se levantar para te dar vitória. É por isso que o salmista no Salmo 121 diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Ouviu o clamor do salmista. Na tua angústia, clama a Deus, pois Ele é socorro para a tua vida. Aleluia. Aleluia. E é interessante a gente ver que depois da tempestade, quando Jesus disse: aquieta-te e cala-te, a Bíblia diz que houve uma grande bonança. É por isso que no início do culto, quando eu fui fazer a leitura oficial, eu falei assim para os irmãos falarem um para o outro: olha para seu irmão e diga que depois da tempestade tem bonança. Porque em nossas vidas é dessa forma, irmãos. Depois da tempestade tem bonança em nossas vidas. E o que Deus tem preparado para você é coisa grande. O que Deus tem preparado para você é bonança. E a gente vê que Jesus, após acalmar a tempestade e o vento, Ele chega para os discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo: vocês têm que ter fé. Quando a luta se levantar, vocês têm que ter fé. No tempo da bonança, vocês têm que continuar tendo fé. E os discípulos, eles sentem um grande temor, e eles começam a dizer uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para o teu irmão e diz assim: Ele é Jesus. Oh glória! Aí os discípulos dizem: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que está sentado sobre o trono. Ele é, meu irmão, aquele que estava no céu, mas por um período de tempo Ele veio à terra, se fez homem, se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é o Senhor, meu irmão, e é justamente porque Ele é o Senhor que Ele manda no vento, Ele manda na tempestade, Ele manda no deserto, Ele manda no vale, porque Ele é Deus e criou todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que Jesus, Ele manda em tudo? Ele também manda na tua vida. Ele também manda em tudo isso que você está passando. Então fica tranquilo, porque no momento certo a tempestade vai cessar. No momento certo o vento vai se acalmar e o nome do Senhor será glorificado, e uma grande bonança Deus te dará. E a gente vê aqui também no versículo 36: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E o detalhe é esse aqui, é muito interessante, irmãos. E havia também com ele outros barquinhos. Então, se junto com o barco de Jesus e os discípulos havia outros barquinhos ou outros barcos, isso significa que eles também passaram pela mesma tempestade. Aleluia. Mas sabe o que é mais interessante? Passaram sim pela mesma tempestade, mas também desfrutaram da mesma bonança. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Por causa de você, até os da tua família viverão bonança na terra. Aleluia. Por causa das tuas orações, pessoas têm sido livradas da morte. Aleluia. Por causa das tuas orações, Deus não tem deixado a tua família desamparada. Por causa das tuas orações, Deus tem guardado os teus filhos.
Por causa das tuas orações, Deus tem livrado a tua família do mal. Porque o inimigo, ele tem rodeado a tua vida, o inimigo tem rodeado a tua casa, dizendo: eu vou destruir. Mas quando ele diz: eu vou destruir, Jeová se levanta do trono e diz: nele tu não toca, porque é meu. Quando o inimigo diz: eu vou destruir a tua família, Jeová se levanta do trono e diz: na família dele tu não toca, porque as orações deles eu tenho ouvido e tenho protegido essas pessoas. Oh, glória! Aleluia! Deus tem guardado a tua família por causa das tuas orações. Muitas das vezes você diz assim: mas Senhor, tanto tempo que eu tenho orado e nada ainda. Tanto tempo que eu tenho orado e ainda permanece da mesma forma. A Bíblia diz que enquanto eles estavam lá enfrentando a tempestade e o vento, Jesus estava dormindo. Mas Jesus, ele é onipresente e ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Jesus estava dormindo, mas com certeza ele sabia que a tempestade estava se levantando. Em nossas vidas é assim. A gente pensa: mas Deus, eu estou orando tanto e o milagre não está chegando. Tudo está do mesmo jeito. Mas Deus está dizendo: você pode não ver nada, mas no mundo espiritual eu estou movendo as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Você pode não ver nada, mas no silêncio eu estou trabalhando. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no silêncio. Aleluia. Tem momentos que Deus brada, mas tem momentos que Ele fica calado. Mas Ele não deixa de trabalhar por mim e por você. Aleluia. Oh, glória! É forte esse mistério. Oh, glória! Jesus está dizendo nessa noite: em meio à tempestade que você tem enfrentado, clama a mim e eu te responderei. Em meio à tempestade que você tem enfrentado, mantenha a sua fé em mim, pois eu estou no controle de tudo. Deus está no controle, irmãos. Talvez você está desesperado, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, acalma o teu coração, pois eu estou no controle de tudo. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele chega e diz assim: aquieta-te, te acalma. Jesus estava dizendo: vocês estão aí clamando, pensando que vão morrer, mas eu tenho controle sobre a tempestade. Vocês estão aí clamando, pensando que vão perecer, mas eu tenho controle sobre o vento, porque eu criei o mar, criei a terra, criei o céu, criei tudo que neles há, e a tua vida eu tenho controle, e eu não te deixarei perecer. Independente de qualquer coisa, irmãos, Jesus tem te guardado, Ele tem te protegido. Tem gente aqui nessa noite que já era para ter descido à sepultura, mas sabe por que não desceu? Porque Deus guardou. O inimigo disse assim: eu vou matar, mas Jesus disse: Ele vai viver. Eu vou destruir, mas Jesus disse: não vai não, porque essa vida a mim pertence. Aleluia. Aí talvez você pense: mas eu não estava na igreja, mas já pertencia a Deus. Sabe por quê? Porque chegou um momento que Deus chegou para Jeremias e disse assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Talvez em nossa caminhada a gente recebeu o livramento de Deus, mesmo sem ser crente, mesmo sem ter conhecido Cristo. Sabe por quê? Porque desde o ventre nós somos escolhidos. Ah, mas eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Está fora da minha casa, mas ainda é meu. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas eu não estou orando tanto, mas ainda é meu. Ah, mas eu não estou tendo força para ler a Bíblia, mas ainda é meu. Eu não estou tendo força para congregar, mas ainda é meu. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, mas ainda é meu. Aleluia.
inimigo não vai destruir. O inimigo não vai te derrubar. Porque aquele que Deus levanta, ninguém abate. É verdade. A quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Glória a Deus. Tem tanta gente que lança a palavra de maldição para crente, mas é impossível amaldiçoar quem já é abençoado por Deus. É verdade. Glória a Deus. Tem gente dizendo assim: esse daí não vai nem permanecer mais na igreja. Mas Deus está dizendo: vai permanecer, porque o que prevalece não é palavra de maldição, é a minha palavra. Aleluia. Tem gente que olha e diz: mas esse ministério não vai prevalecer. Mas Deus está dizendo: a última palavra não é o diabo quem dá. A última palavra não é pessoa quem dá. A última palavra sai da boca de Deus. O inimigo pode se levantar, irmãos, mas não vai parar. Sabe por quê? Porque a última palavra vem de Deus. Glória a Deus. Você acha que se fosse pela vontade do inimigo, os discípulos, eles não teriam morrido? A vontade do inimigo, irmãos, era que todos os discípulos morressem afogados ali. Só que o inimigo se esqueceu de uma coisa: Jesus estava dentro do barco. Sabe por que o inimigo não consegue destruir tua casa? Porque Jesus está dentro do barco. Sabe por que Deus não consegue, o inimigo não consegue fechar portas? Porque foi Deus que abriu. Se for uma porta que Deus não abriu, o inimigo fecha. Mas se for uma porta que Deus abriu, pode se levantar demônio, Satanás, o inferno inteiro, mas não vai fechar essa porta. Aleluia. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Entenda uma coisa: porta é algo de defesa. A gente coloca a porta em nossas casas para quê? Para fechar nossas casas e estar mais protegido. Então, quando Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, não é que o inimigo, o inferno, vai tentar, ainda que ele tente, mas é a gente que vai combater contra o inimigo, e o inimigo não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão, irmãos, contra a igreja de Cristo. É por isso que nessa noite Deus está te dizendo: ora pela tua casa, ora pela tua família, porque enquanto você ora, eu guardo. Enquanto você glorifica, eu guardo, eu protejo, eu livro de todo mal. Deus é fiel, irmãos, e Ele está contigo em todos os momentos. A Bíblia nos diz que Jó, ele era um grande homem de Deus, era um homem reto, mas chegou um momento que o inimigo chegou diante de Deus e disse: mas ele só é fiel por causa disso, por causa daquilo. E Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. Aquele que um dia era rico, agora só tinha cinzas, só tinha pó, só tinha sobrado um caco de telha para se coçar. Mas só que uma coisa: o inimigo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. E o inimigo só tocou naquilo que Deus permitiu, porque Deus disse: toca nos bens dele, só não toca na vida dele. Fosse pela vontade do inimigo, irmão, o inimigo estava nem preocupado em destruir apenas os bens de Jó. O inimigo queria era matar Jó. É isso que o inimigo quer. Pela vontade do inimigo, eu e você não estaria aqui. Pela vontade do inimigo, eu e você não estaria nem respirando. Mas só que uma coisa o inimigo esqueceu: é Deus quem determina todas as coisas. É Deus que tem o controle de tudo. É Deus que está acima de tudo e de todos. O inimigo só faz algo se Deus permitir. Então Jó, ele permanece sincero, mantendo a sua fé diante da presença do Senhor. E a Bíblia nos diz no livro de Jó, capítulo 42,
versículo 10, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro quanto dantes ele possuía. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, essa tempestade que você tem enfrentado é somente algo que eu estou usando para te capacitar para viver os meus planos. É só algo que eu estou te capacitando para você viver as minhas promessas. Aí você olha e diz: mas Senhor, o Senhor disse que eu ia chegar do outro lado, o Senhor disse que eu ia viver dessa forma, mas está tanta luta, tanto deserto, tanta dificuldade se levantando contra a minha vida. E Deus está dizendo: são essas lutas, são esses desertos, são essas tempestades que eu estou usando para te capacitar para você chegar do outro lado. Aleluia. Permaneça firme, irmãos. Permaneça firmes, porque Deus, Ele vai cumprir a promessa. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria Ele e não confirmaria? E a Bíblia também diz que de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 40, versículo 8, se não me falha a memória, a Bíblia diz que a erva seca, a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ei, o inimigo diz: não vai dar certo, e Deus está dizendo: a minha palavra é que prevalece. O inimigo está dizendo: eu vou destruir, mas Deus está dizendo: eu vim para dar vida e vida em abundância. E o inimigo não vai destruir, porque a tua vida e a tua família está gravada na palma das minhas mãos. Aleluia. Glória. Jesus disse: passemos a outra margem. Ele estava dizendo: nós vamos chegar, não importa o que aconteça no meio do caminho, o que importa é o que eu disse, que a gente vai chegar. E muitas das vezes a gente acha, irmãos, que Deus está longe, que Ele não está nos ouvindo e que Ele não está se preocupando com aquilo que a gente tem passado. Só que enquanto a gente pensa isso, Deus está conosco. E a Bíblia diz que Deus, Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele conhece a minha e a tua necessidade, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Então a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: permaneça firme. Não desista. Tem gente que está dizendo: mas tu já fez isso, tu já fez aquilo. Mas Deus está dizendo: não se preocupa com o teu passado. Se você se arrepender, hoje eu apago o teu passado. Aí o inimigo coloca na mente: mas é impossível você se firmar. Mas Deus está dizendo: quem é que dá força ao homem? É Deus, irmãos. O inimigo diz: mas não vai ter força para se firmar, mas não vai conseguir se firmar, mas não tem como. Mas Deus está dizendo: a última palavra ainda sai da minha boca. É por isso que em Provérbios 16, verso 1, a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Irmãos, hoje o inimigo fez de tudo para eu não chegar nesse lugar. Hoje de manhã eu fui preparar a palavra para a gente estar recebendo da parte de Deus, e do nada deu uma dor no meu pescoço aqui que está até agora doendo. E eu me lembro que agora à tarde eu fui gravar os vídeos para postar na internet. E eu estava pensando: acho que eu vou falar com o pastor, dizer que eu não vou poder, que meu pescoço está doendo muito. Estava um caso sério. E eu acho que eu não vou para o culto hoje. Mas Deus, Ele me fez lembrar de uma coisa. Quando eu não era cristão, eu me lembro que eu estava na escola e eu estava com uma dor no pescoço. E era aula de educação física. E detalhe, eu fui jogar bola com o pescoço doendo. E eu me lembro até que eu dei uma cabeçada na bola com o meu pescoço doeu tanto, que misericórdia. Aí eu pensei: se lá no mundo eu fui jogar bola com o pescoço doendo, por que eu não vou para a igreja pregar a palavra com o pescoço doendo também? Porque Deus, irmão, Ele cura. Aleluia. E graças a Deus, estou aqui. O inimigo fez de tudo para eu não chegar aqui, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho demais, não. Não é porque eu seja perfeito, jamais. Falar igual o apóstolo Paulo: eu sou o mais miserável dos pecadores.
Não é que eu seja perfeito, é porque Ele é bom. Não é que eu seja bom, é porque Ele é bom. Não é que eu seja perfeito, é porque Ele é perfeito. Então louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele está falando para você nessa noite, independente de qualquer coisa, mantenha a sua fé. Independente da tempestade, mantenha a sua fé firmada em Deus. Independente do momento que você esteja vivendo e atravessando, mantenha a sua fé e não desista, porque aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. Aquele que disse, vocês vão chegar do outro lado, Ele é fiel e justo para cumprir. Aquele que disse, eu vou salvar a tua casa, Ele é fiel e justo para cumprir. Aquele que disse, eu vou trazer de volta aqueles que se perdeu, é fiel e justo para cumprir. Somente permaneça firme na posição e deixa Deus trabalhar por você. Aí você olha e diz, mas Deus, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais força para clamar, não tenho mais força. Mas Deus está dizendo, eu renovo as tuas forças, eu te dou força para caminhar nessa noite. Aí você olha e diz, mas Deus, eu não consigo mais andar. E Deus está dizendo, se você puder ir de joelho, vá de joelho. Mas Deus, eu não posso caminhar de joelho, mas se puder ir embolando, pode ir embolando. O importante é permanecer na presença de Deus, porque você vai viver as promessas do Senhor. Porque Deus disse, você vai chegar e vai ter luta, mas você vai chegar. A Bíblia nos mostra que a gente também, irmãos, a gente vai chegar no céu um dia. Mas Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. A gente vai chegar no céu, mas a gente vai ter as aflições do mundo. A gente vai chegar no céu, mas a gente não vai ficar livre das aflições do mundo, porque Jesus disse que é no céu, irmãos. A Bíblia diz que é no céu que não haverá mais morte, é no céu que não haverá mais choro, é no céu que não haverá mais dor. Mas aqui na terra ainda tem morte, aqui na terra ainda tem luto, aqui na terra ainda tem dor e sofrimento, mas lá na glória não vai ter. O inimigo pode tentar destruir a vida de alguém aqui, mas eu quero ver ele destruir lá no céu. Eu quero ver ele destruir a vida da nossa família quando a gente estiver lá no céu, irmãos. Glória a Deus. Então, é lá no céu que não vai haver mais luta, mas aqui tem. Aqui a gente é perseguido, aqui a gente passa pelo vale. O salmista Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui a gente passa pelo deserto, aqui a gente passa pelo vale. Mas chegará um dia, como a gente enfrenta o deserto aqui e vive promessa aqui, chegará um dia que a gente vai enfrentar as aflições deste mundo e vai ouvir do Senhor, vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Já imaginou a gente chegar no céu e ouvir isso do Senhor? Já imaginou a gente chegar no céu, poder dar um abraço em Jesus? Já imaginou a gente chegar no céu e tomar da Santa Ceia lá no céu com Cristo? Já imaginou a gente chegar no céu e poder contemplá-lo face a face? A Bíblia diz que lá, irmãos, o louvor não cessa. É 24 horas por dia. Santo, santo, santo. E aqui tem uma igreja que vai chegar lá para dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas para isso, irmãos, permanecer firmes. Permaneça firme para viver as promessas e chegar aonde Deus te disse que ia chegar. E permaneça firme para herdar a vida eterna. Nessa noite Deus quer renovar. Nessa noite Deus quer batizar. Nesta noite Deus quer renovar a promessa na vida de alguém. Alguém que já não quer mais os caminhos do Senhor. Talvez não esteja nem aqui conosco. Pode estar nos ouvindo pela internet. Pode estar também nos ouvindo aí fora. Deus quer renovar. Deus quer salvar. Deus está dizendo nessa noite, lembra da promessa que eu te prometi? Aí você diz, lembro, Senhor. Mas Senhor, faz tanto tempo que Deus está dizendo, eu vou cumprir. Mas está demorando
do Senhor. Não é no seu tempo, é no meu tempo. É por isso que em Eclesiastes 3, versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então a gente vê que teve o tempo de Jesus dizer aos discípulos: passemos a outra margem. Teve também o tempo da tempestade se levantar, mas também teve o tempo da bonança. Na tua vida não vai ser diferente. Deus vai fazer a promessa. Vai ter o tempo de Deus fazer a promessa, e vai ter o tempo de Deus permitir você passar pelo vale para você ser aprovado, e vai ter o tempo de você viver a promessa. E você, quando estiver desfrutando da promessa, vai olhar para trás e vai dizer: é, Senhor, valeu a pena tudo que eu enfrentei, valeu a pena tudo que eu passei, porque isso que eu estou vivendo hoje não poderia viver antes, porque eu sei que antes eu não estava preparado, mas o Senhor permitiu para que eu viesse estar preparado. Muitas das vezes a gente questiona Deus, irmãos. Muitas das vezes a gente questiona o Senhor e diz: Senhor, por que ainda não aconteceu? E Deus está dizendo: meu filho, você ainda não está preparado, mas vai chegar um tempo que você vai estar preparado, e quando você estiver preparado, eu te abençoarei. Sabe por quê, irmão? Deus ele nos ama de uma forma tão extraordinária, tão inexplicável, que cada não que Deus fala para a nossa vida é para o nosso bem. Já imaginou se Deus olha para um homem e vê esse homem que tem um coração avarento, com amor ao dinheiro, mesmo tendo pouquinho? Você acha que Deus vai abençoar para a pessoa amar ao dinheiro e se esquecer de amar o dono do ouro e da prata? Aí Deus olha para um homem e vê que ele é tão apegado ao bem material, vamos dizer, a um carro. Será que Deus vai dar um carro para essa pessoa ficar apegada ao carro e se esquecer do Senhor? Deus não vai fazer isso. Sabe por que Deus muitas das vezes não nos abençoa em certos momentos? Porque Ele nos ama. Aí Deus diz: primeiro eu vou te preparar para você viver o que eu tenho determinado para a tua vida. Deus tem promessa, irmãos, mas primeiro Ele vai nos preparar. Assim foi com os discípulos, assim é nas nossas vidas, assim é na vida de todo mundo. Deus promete, prepara e cumpre a promessa. E nesta noite não saia daqui se esquecendo dessa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Depois da tempestade tem a bonança. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a estar de pé para nós orarmos. Deus, Ele é fiel. Bem no horário para a glória de Deus, 9 horas. Deus é fiel. Antes de nós orarmos, quero dar alguns avisos, né? Hoje foi sexta-feira, o culto de ensino. E domingo nós estamos